Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse é mais um vídeo no qual eu explico como trabalhar com o AutoCAD. E agora em um momento de configuração de um arquivo padrão, que é aquele arquivo onde você deixa todas as informações que você precisa já prontas para trabalhar a cada novo projeto. E nessa etapa nós vamos trabalhar a criação dos símbolos arquitetônicos, aqueles símbolos que são utilizados no desenho arquitetônico, assim também como caixas de texto que são utilizadas no desenvolvimento de desenho arquitetônico. É um vídeo longo, trabalhoso, mas vale a pena o investimento porque você vai fazer tudo isso uma única vez. Então vale a pena fazer com muita atenção a todos os detalhes para que fiquem de uma maneira correta, porque depois que você desenhar todo esse kit de símbolos arquitetônicos uma vez, você vai copiar e configurar a sua escala para que ele seja utilizado na impressão do seu projeto em diversas escalas. Isso facilita muito, isso vai ser muito prático no dia a dia para você trabalhar com o AutoCAD, tá? Então, vale a pena esse investimento, é algo que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ser uma única vez. Então, ao trabalho. Antes de iniciarmos o desenho dos símbolos arquitetônicos, nós precisamos configurar o nosso Drawing Limits. Lembrando que ele é o que limita a nossa área de desenho dentro da tela do AutoCAD. Eu costumo dizer que é como se fosse o espaço que nós temos na prancheta para desenhar. Esse Drawing Limits, a princípio, nós vamos determinar que ele vai ter 120 de largura por 120 de altura, é um quadrado. Mas esse limite ele pode ser ultrapassado sempre que for necessário. Mas é importante estabelecermos esse limite de desenho para que na hora de desenharmos os símbolos arquitetônicos, eles não fiquem perdidos na tela. Então é para organizar o nosso desenho, facilitar a visualização daquilo que nós vamos trabalhar. Eu já tenho o meu Drawing Limits configurado e tenho esse quadrado que eu desenhei utilizando a ferramenta Rectangle para visualizar esse limite. Eu vou deletar esse retângulo, ou, na verdade é um quadrado, mas que eu desenhei utilizando a ferramenta Rectangle, vou deletar para fazer aqui junto. Então, olha, eu vou mudar o zoom da minha tela. Tudo aquilo que eu tenho desenhado tá perdido, olha, tá ali no fundo, por isso que é importante configurar o Drawing Limits, para não dar aquela sensação de que não tem nada no arquivo. Para configurar o Drawing Limits, nós vamos aqui em Formate, Drawing Limits, no final da lista. Ele pergunta qual que é o primeiro canto corner, canto left, esquerdo, inferior. Então, vamos começar pelo canto inferior esquerdo. Nós queremos iniciar ali no meio da UCS, no encontro entre os eixos X e Y. Então, é exatamente esse ponto, 0 para X, 0 para Y. Basta, então, darmos Enter. Caso apareça um valor diferente aqui nessa primeira opção para você, então basta digitar 0,0. Como para mim já está correto, eu vou dar Enter. Agora ele pergunta e especifique o canto corner right, direito, upper, superior. Especifique o canto superior direito. Nós vamos digitar 120,120, porque vai caminhar 120 para X, positivo, 120 para Y, positivo também, e vamos formar esse quadrado. Como eu já tinha essa opção, ele já me oferece. Provavelmente para você virá outra opção. Então basta digitar 120,120, Enter.
O Drawing Limits já foi configurado, mas visualmente não aparece. Então, para desenharmos esse quadrado, para visualizar o espaço que nós determinamos como limite de desenho, pega a ferramenta Rectangle e da mesma maneira, digita, não vai clicar na tela, vai digitar. Primeiro canto, ponto do primeiro canto, point corner first, 0,0. Enter. Agora, outro canto, other corner point, o ponto do outro canto, 120,120. Enter. Também parece que não aconteceu nada, porque o zoom tá lá longe. Então, vou clicar 2 vezes rapidinho na bolinha do mouse. E agora sim, ele encaixa para mim tudo que eu tenho desenhado na tela. Como o maior desenho que eu tenho é esse Drawing Limits, o restante está tudo dentro desse espaço. Então, é isso que ele visualiza para mim, tá? Esse é o primeiro passo para a gente se achar aí na tela, não ficarmos perdidos. Os símbolos arquitetônicos que nós vamos desenhar estão aqui, olha, na parte inferior desse espaço que nós delimitamos. E de que maneira, né? Isso para questão de organização, tá? Porque você tendo esse conjunto de símbolos arquitetônicos aqui, você ainda tem o restante desse espaço para começar a realizar os seus projetos. E o que não couber aqui, você pode avançar para a direita e para cima sem nenhum problema. Agora, talvez para a esquerda e a parte de baixo você não consiga, por quê? Porque nós especificamos o nosso Drawing Limits a partir desse ponto para a direita e para cima, tá? Então, o que você precisar depois, futuramente, no desenvolvimento dos seus projetos, você pode ultrapassar essa área, não tem problema. Agora é só para organização, para que o desenho não fique perdido. Então, tendo esse conjunto de símbolos arquitetônicos na parte de baixo desse quadrado, é no meio desse rodapé que nós vamos começar a trabalhar. Por quê? Nós vamos desenhar uma vez só esse conjunto de símbolos arquitetônicos, que está denominado aqui como modelo inicial. Então, nós vamos desenhar apenas uma vez esse conjunto, que nós temos caixa de texto para título do desenho na folha, temos caixa de texto para nome dos ambientes na planta, temos caixa de texto para observações que forem necessárias incluir no projeto. Além dessas 3 caixas de texto, nós temos o símbolo que indica o corte em planta baixa, nós temos os símbolos que indicam subida e descida, início e chegada de uma escada ou de uma rampa, nós temos os símbolos de cota de nível em planta baixa, cota de nível em corte, o símbolo de indicação da água da cobertura, o símbolo para indicar o código das esquadrias, o símbolo para indicar a interrupção de alvenaria e também o conjunto dos símbolos para indicação de materiais de revestimento. Então, esse é o kit, né, como eu costumo dizer, é o kit de símbolos arquitetônicos que nós vamos desenhar apenas uma vez. Porque depois que concluirmos esse modelo inicial, nós vamos copiar e configurando a sua escala. Esse modelo inicial, ele está em tamanho adequado para a impressão do seu projeto na escala 1:50. Nós copiamos, configuramos a sua escala e ele vai ficar um outro kit apropriado para impressão na escala 1:25. Copiamos mais uma vez, configuramos a escala, apropriado para impressão na escala 1:20. Mais uma vez, escala 1:10. Mais uma vez, escala 1:5,
que é uma escala que pode ser utilizada no desenho de um objeto, por exemplo. E então, para a esquerda, nós vamos adaptando o tamanho desse kit para essas escalas que eu acabei de apresentar. E para a direita também. Então, para a direita, ele vai ficar apropriado para impressão do projeto na escala 1:75, 1:100 e 1:125. Ou seja, todas as 6 escalas do escalímetro número 1 e mais essas daqui, 1:10 e 1:5, que podem ser úteis no desenho de objetos. Móveis também, dependendo do tamanho da peça. Então, depois que a gente conclui o desenho do modelo inicial, copiamos e configuramos a sua escala, nós já temos essa base de símbolos arquitetônicos a serem utilizados para a impressão do projeto em todas essas escalas aqui, ficando muito prático já no seu projeto. Sempre que você precisar usar, é só verificar, bom, esse projeto eu vou imprimir na escala 1:75. Então, vem, pega esse kit, trabalha com esse kit e no momento da impressão vai ficar tudo correto. Lembrando que a norma de desenho arquitetônico determina que esses símbolos, tamanho de texto, devem ter a mesma dimensão, independente da escala na qual está o desenho. Por isso que nós temos que mexer na escala desses símbolos para que no momento da impressão fiquem sempre do mesmo tamanho, independente da escala na qual você está desenhando o seu projeto, tá? Agora, então, vamos começar com esse desenho aqui. Eu já tenho ele pronto. É o símbolo de indicação de corte em planta baixa. Para fazer esse símbolo, você vai utilizar o layer apropriado para essas indicações, né? Para esse tipo de anotação que você precisa fazer no seu projeto. É uma indicação, é uma informação, um detalhamento. Então, é esse layer aqui que nós já temos criado exclusivamente para esse fim. Então, você vai utilizar o layer 02 linha indique. Deixando esse layer corrente, né? Lembrando como que deixa o layer corrente, clica nessa setinha aqui da direita, escolhe o layer que você quiser. Por exemplo, se eu clicar agora em cima desse layer de esquadria, ele que está corrente. Qualquer linha que eu desenhar agora, eu estou trabalhando com esse layer. Mas agora é o layer 02 linha indicação. Vamos lá. Clico na setinha aqui da direita, 02 linha indicação. Pronto, ele está corrente. Tudo que eu desenhar agora vai ser realizado com esse layer. Para desenhar esse símbolo, nós vamos começar pelo seu triângulo. Esse triângulo tem 1,20 m na base e 60 na altura, aqui na altura, e não o comprimento das suas laterais. Não é o comprimento dos lados desse triângulo, e sim da altura que nós temos do meio da linha da base até o encontro aqui entre essas duas linhas laterais. Então, utilizamos a ferramenta Line, clico F8 ligado, para que a linha fique retinha, puxo para um lado ou para o outro. Eu não vou puxar para a direita, porque eu já tenho meu símbolo aqui, por isso eu vou puxar para a esquerda. Puxo para a esquerda, digito 1.2, Enter. Movo o mouse ali onde quebrou, então eu tenho 1,20 m aqui. Dou Enter para interromper a ferramenta Line, mais o Enter volta para a última ferramenta, ligo o F3 para aparecer aqui o meu midpoint, clico no midpoint, puxo para cima, digito 0.6, Enter. Ali quebrou minha linha, então ali que tem 60 centímetros, e olha, já tenho essa altura aqui. Agora, com a ferramenta Line, basta clicar de endpoint a endpoint de um lado,
ferramenta Line novamente, endpoint a endpoint de outro lado, e já temos o triângulo. Seleciono e deleto essa linha que ela foi apenas auxiliar. E agora já podemos desenhar o círculo. Utilizando a ferramenta Circle, do centro para o raio. A medida que nós temos aqui é diâmetro. Então, para facilitar, olha, temos essa outra opção aqui, centro, diâmetro. Clico nessa opção, novamente no midpoint da linha da base. Por quê? Deixa eu só voltar aqui, olha. Quando a gente clica aqui, Center Diameter, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Especifique o ponto do centro do círculo, que vai ser aqui, no midpoint dessa linha da base. Então, clica aqui. Agora, o que ele pede? Especifique o raio do círculo ou diâmetro. Para não ter dúvida, eu cliquei lá na ferramenta diâmetro, mas para não ter dúvida, eu vou digitar D de diâmetro, Enter, e agora eu vou colocar o valor de 0,6. 0,6. Enter. Por quê? Porque se ele entende como raio, vai ficar o dobro do tamanho, tá? Então, caso você faça o seu círculo e não fique visualmente nessa proporção, verifique se não foi feito pelo raio. Deleta, faz novamente, como eu fiz. Digito D para ter certeza que você vai informar para eles a medida do diâmetro, e aí digita 0,6. Agora, para concluirmos o desenho do símbolo, né? Ainda faltam as caixas de texto, mas aqui está faltando o que? Uma achura sólida. Então, ferramenta achura também está aqui nesse conjunto de ferramentas Draw. Clicamos aqui na setinha, nós temos algumas opções: Hatch, Gradient, Boundary. Nós queremos a Hatch. Então, seleciona a Hatch. Ele vai automaticamente para outra aba, a aba Hatch Creation. E aqui nós vamos escolher a opção Solid, verificando que aqui está selecionada a opção By Layer, ou seja, a achura que nós vamos inserir é no layer que está corrente. É isso que nós queremos, tá? Então, aqui verifica se está By Layer e clica nessa parte de cima do triângulo. Clicou uma vez, ficou selecionado. Se é isso que você quer, pede para fechar aqui, Close Hatch Creation. Close e pronto, já temos a achura sólida na parte superior aqui do símbolo. Precisamos agora criar essas caixas de texto. Então, nós temos aqui no conjunto de ferramentas Annotation, no Text, clicando na setinha, nós vamos escolher a opção Multiline Text, porque permite escrevermos mais de uma linha. É mais prático do que single line, apenas uma linha. A gente não tem como mudar de linha caso seja necessário em algum momento. Então, vamos na opção Multiline Text. Quando a gente pega essa ferramenta, o nosso cursor fica assim. O que nós devemos fazer? Clicar em 2 pontos na diagonal. Então, nós clicamos aqui em um ponto, puxamos o mouse, olha, eu só cliquei, não tô segurando, tá? Puxo o mouse, abre uma caixa que não seja muito pequenininha e também não seja imensa, e dá o segundo clique. Pronto, dei o segundo clique, ele vai abrir aqui o espaço para digitar o texto. E também automaticamente foi para outra abinha, a abinha Text Editor. Vou digitar aqui a letra A em maiúscula e o tamanho dela é esse daqui, 0,175. No AutoCAD, normalmente quando a gente está falando de caixa de texto, é mais fácil selecionar de trás para frente, porque eu não sei, mas é mais fácil, tá? Então, selecione de trás para frente
e altera aqui a medida, a altura desse texto, que vai ser ponto 175. Dá Enter e ele aceitou. Aproveite para alterar também a fonte, porque pode ser que normalmente, né, no automático, ele já manda para a gente essa TXT, mas ela é muito feia, né? Acho que ninguém merece ter esse tipo de fonte no seu projeto. Então, pode escolher a Verdana, pode escolher a Arial. Essas ficam assim muito bem, né? Ficam com uma apresentação excelente para um projeto arquitetônico. Cuidado para não escolher alguma que você fala, ah, mas eu quero escolher uma diferente. Cuidado para que não seja algo talvez um pouco infantil ou rebuscado. É melhor sempre ter uma apresentação mais formal, mais técnica. Depois que configurou, então, o tipo de fonte e o seu tamanho, nós também podemos, né, devemos configurar essa parte aqui, olha, Justification. Então, clica aqui nessa setinha e escolhe a opção Middle Center, tá? Escolhe essa opção e fecha o editor de texto, Close Text Editor. Está aqui, como eu mudei para Middle Center, ele deu uma mexidinha, procura aí na tela, caso ele tenha desaparecido assim da sua frente, mas está aí. E agora, com esse Middle Center, o que aconteceu? Quando eu clico, como que a gente faz para selecionar uma caixa de texto? Clico na beiradinha de qualquer letra da caixa de texto. E agora, o seu quadradinho está no meio e no centro. E esse quadradinho, se eu clico uma vez em cima dele, já é atalho da ferramenta Move, tá? Eu não preciso pegar a ferramenta Move. Clico uma vez nesse quadradinho, já movo para cá, já movo para lá. As setinhas indicam o tamanho da caixa de texto. Como eu vou precisar escrever pouca coisa, olha, eu posso clicando nessa setinha, aproximando, para reduzir o tamanho dessa caixa de texto, porque fica mais fácil para movimentar no desenho, tá? Vou arrastar aqui, próximo do meu bloco, desligo o F8 do meu bloco, não, do meu símbolo, ainda vamos transformá-lo em bloco. Então, eu vou deixar ele aqui próximo do símbolo que eu acabei de desenhar. E preciso ter outra caixa de texto para indicar o número da folha onde estará o corte. Podemos, para facilitar, copiar essa primeira aqui, tá? Então, seleciono clicando uma vez na beiradinha de qualquer letra da caixa de texto, pego a ferramenta Move. Aí ele pede para especificar o ponto de base da cópia, pode ser aqui no meio da letra A. E a partir desse momento, cada clique que eu fizer é uma cópia, tá? Então, a ferramenta Copy funciona assim. Vou dar ESC para interromper a ferramenta e deletar essas que estão sobrando. Pronto. E agora, para editar o conteúdo dessa caixa de texto, eu tenho que escrever folha 1 e o tamanho é menor também, é só ponto 1, não é ponto 175. Então, eu clico duas vezes na beiradinha de qualquer letra, clico duas vezes, abriu novamente a caixa de texto e a abinha de edição de texto. Seleciono de trás para frente, digito folha 1, seleciono, poderia ter mudado a altura do texto antes, mas tive que selecionar novamente, digito ponto 1, Enter e pronto. Já ajustei o conteúdo e o tamanho do texto. Close Text Editor, clico na beiradinha de qualquer letra ou número da caixa de texto, clico no quadradinho azul e já atalho da ferramenta Move, mas já tá boa essa posição aqui mesmo. E agora, o que nós precisamos fazer? Criar um bloco desse símbolo. Por quê? Se eu seleciono as linhas desse símbolo, eu vou ter vários quadradinhos azuis, vários gripes, porque eu ainda tenho uma linha na base, uma linha em cada lateral do triângulo, a hachura sólida e o círculo, tá tudo separadinho. Deixar dessa maneira não é prático para trabalhar
no desenvolvimento dos projetos, na hora de mover, de copiar, de rotacionar, eu posso esquecer alguma linha para trás. Então, nós precisamos transformar isso em um bloco, para que quando eu clique em qualquer parte desse símbolo, apareça para mim apenas um quadradinho no meio do símbolo, porque é aí que nós vamos determinar que ele fique. E esse quadradinho também, eu clicando uma vez nele, já é atalho da ferramenta Move, já é atalho para tudo que eu precisar. Vou voltar para deixar ele na posição inicial, pronto. Então, vamos lá. Como converter esse conjunto aqui de linhas, desse símbolo, em bloco? Nós temos aqui Block. As ferramentas para bloco estão aqui. A primeira opção qual é? Create. Então, é essa opção que nós queremos. Create. Vai abrir uma janelinha como essa e você vai colocar o nome no seu bloco de uma maneira que você lembre depois do que se trata esse bloco. Então, nós podemos colocar para esse, olha, indique corte. É indicação de corte. Já escreveu o nome. Primeira coluna, Base Point. É aquele quadradinho azul que eu falei, olha, a gente avisa aqui, olha, Pick Point. Então, eu vou clicar lá na tela para te dizer onde eu quero o meu Base Point. Clico aqui, clico no midpoint dessa linha da base do triângulo, ele volta automaticamente. Agora, na segunda coluna, quais objetos farão parte desse bloco? Nós novamente clicamos aqui, Select Objects, ele volta aqui para a tela, onde nós estamos desenhando, selecione tudo, exceto as caixas de texto. Tá? As caixas de texto não farão parte do bloco, porque são informações que nós vamos alterando de acordo com o projeto. Então, seleciona tudo, pode selecionar com a janela Crossing, pode selecionar com a janela Window. Lembrando que a Crossing, mesmo, olha, não pegando, envolvendo toda essa linha aqui, da lateral e da base, como é atravessar, ele seleciona. Quer ver? Eu vou até fazer aqui novamente, Select Objects. Eu não tô pegando essas duas linhas inteiras, mas como é a seleção Crossing, ele seleciona, tá? Tá em destaque aqui no azul. Já na seleção Window, vou fazer aqui novamente, Select Objects, eu preciso envolver a linha inteira dentro da janela, senão não seleciona. Olha, eu vou deixar uma pontinha dessas duas linhas de fora. Clico e elas não foram selecionadas, tá? Então, lembrem-se de como trabalhar com esses dois modos de seleção. Vou pegar aqui na Crossing para ter certeza que tudo foi selecionado. Pego aqui pela Window também. Quando a gente quer ter certeza que selecionou tudo para criar um bloco ou para mover uma parte do desenho, podemos abrir várias caixas de seleção, tá? Uma por cima da outra, não tem problema. O importante é termos certeza de que tudo foi selecionado. Selecionou tudo, Enter. É o jeito de você falar para o AutoCAD, é só isso. São essas linhas que vão fazer parte do meu bloco. E já aparece aqui, olha, tá? Ele já mostra para você o seu bloco. Na última coluna, deixa selecionada essa opção, Allow Exploding, e aqui não precisa selecionar Open Block Editor, não, porque senão você termina de criar o seu bloco e ele já abre para você editar, não tem necessidade, tá? E ok, pronto. Agora, quando nós clicamos, aparece apenas esse quadradinho do meio, que é o Base Point do bloco, e clicando nele já é atalho também para a ferramenta Move. Essas duas caixas de texto você posiciona para ficar ali, dentro do seu símbolo, mas nós não fechamos junto no bloco, porque são informações
que vão sendo alteradas necessariamente ao longo do projeto. Você tem o corte AA, depois o BB, o CC, o DD. O corte AA pode estar na folha 5, 7, 3, o BB pode estar em outra. Então, são informações que com certeza serão alteradas no desenvolvimento do projeto, por isso que a gente não fecha no bloco. Então, quando precisar utilizar, move o símbolo e as caixas de texto e configura o conteúdo da caixa de texto. E é dessa maneira que vocês vão trabalhar com esse símbolo. Quando você precisar rotacionar o símbolo, também rotacione o símbolo utilizando a ferramenta Rotate. Clica aqui, gira. Deixa eu até fazer devagar para relembrar como trabalhar com a ferramenta Rotate. Então, eu posso pegar a ferramenta antes ou depois de selecionar o meu bloco. Vou pegar antes, pronto. Peguei a ferramenta Rotate, pede para selecionar o objeto que você quer rotacionar. Seleciona o bloco. É só isso que você vai rotacionar? Dá Enter. Agora ele pede para especificar o ponto de base para a rotação. Vou clicar aqui nesse ponto do bloco. Clico nesse ponto, que é o midpoint da linha também, por isso que apareceu o midpoint, e vou girando. Se eu preciso do meu bloco apontando para a direita, clico, pronto. E o que eu devo fazer com o texto? O texto eu não devo rotacionar, tá? Porque, por exemplo, uma letra C, se eu rotaciono, vira um U, enfim. Então, eu vou apenas ajustar para que fique o B na parte de cima do símbolo, como deve ser, mais próximo aqui do triângulo, a folha aqui, e posso fechar. Aqui não vai adiantar eu fechar a minha caixa de texto. O que que eu vou fazer? Por isso que nós trabalhamos com a Multiline Text. Eu clico 2 vezes, posiciono o cursor aqui na frente do 2, dou Enter e olha, pulei de linha. Então, eu consigo distribuir essa informação de uma maneira que fique bem legível aqui dentro do meu símbolo, mesmo quando eu precisar rotacioná-lo. Depois vem, centraliza melhor, ajusta tudo. Então, é assim que você deve trabalhar quando precisar rotacionar esse símbolo de indicação de corte. Agora que esse símbolo já foi concluído, vamos para o próximo. Vou deletar esse daqui para não deixar o meu arquivo com excesso de informações e vamos agora focar nesse símbolo, que é a indicação de água em uma planta de cobertura. É com esse símbolo que a gente diz, olha, meu telhado está inclinado para cá, a água da chuva corre para cá, tá? Então, é com esse triângulo, que indica o caminho da água, né, que vai percorrer aí no telhado. O mesmo raciocínio que nós tivemos para desenhar o símbolo de indicação de corte é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, um triângulo que tem 1 metro na linha da base e 50 de altura. Ferramenta Line, o mesmo layer, 02 linha de indicação, não muda. Clica aqui, F8 ligado, Enter, midpoint, ponto 5, Enter, liga as laterais de endpoint a endpoint e deleta a linha do meio, que foi apenas auxiliar. E agora nós precisamos apenas, né, para dar, como eu brinco, um charminho, arredondar esses cantos. Utilizando qual ferramenta? Fillet, com raio igual a 0.03. Então, vamos lá. Ferramenta Fillet, fica aqui. No conjunto de ferramentas Modify. Cliquei nela. Ele faz aqui, olha, ele pede para eu selecionar o primeiro objeto ou rádios. A gente precisa alterar primeiro esse valor. Por quê? Na ferramenta Fillet, o raio estando igual a 0, nós fechamos aqueles cantinhos a 90 graus. Mas se eu tiver qualquer outro valor diferente de 0, os cantinhos já ficam arredondados, tá?
e a gente quer esse cantinho arredondado, curvo. Então, a gente digita R de rádios, agora o valor, que é 0,03, eu já tenho, porque eu já tinha digitado essa opção, você provavelmente terá que digitar, e dá Enter. Clico, então agora eu já tô, olha, com fillet configurado para o raio 0,03. Clico em uma lateral do triângulo e clico na base do triângulo. Pronto, já arredondou o cantinho. Dou Enter para voltar na última ferramenta, que foi o fillet. E ele volta com a última configuração, com o raio 0,03. Então, não preciso configurar isso novamente. É só clicar na linha da base, na linha da lateral, arredondado também. E agora a mesma coisa na parte superior. Enter para voltar no fillet, a linha de um lado, a linha do outro, e ficou tudo arredondado. Agora, vamos aplicar a achura sólida, da mesma maneira que fizemos antes, Hatch, Solid, by Layer, clica aqui dentro do triângulo e Close Hatch Creation. Pronto. Agora, converter em bloco com o base point do bloco também no meio dessa linha da base do triângulo. Vamos lá, ferramenta Create Block, o nome indique água, cobertura. Então, indicação de água da cobertura. Base point, peak point, midpoint, o meio da linha da base. Os objetos, clique em Select Objects, seleciona tudo, mais de uma vez para garantir que está tudo dentro. Dá Enter para dizer para o AutoCAD que é só isso. Aqui é o Low Exploding, aqui não é para ficar selecionado, Open em Block Editor e dá OK. Pronto, agora quando a gente clica em qualquer lugar desse bloco, ele já está ali, tudo certo, e o seu quadradinho azul já é atalho para a ferramenta Move. Vou deletar, porque eu já tenho meu símbolo aqui, e agora vamos para esse outro símbolo. E é importante também, olha, que você tente deixar eles organizados. O que está em amarelo, você não desenha, é apenas para ter as informações de como ter que desenhar, as medidas, as observações que eu faço. O seu desenho é só para ficar assim, olha, que está em azul, só o símbolo mesmo, tá? E tenta deixar assim de uma maneira organizada. Esse é o símbolo de indicação de corte, esse é o símbolo de indicação de água na cobertura. Agora nós vamos fazer o símbolo de código de esquadria. Quando for trabalhar os símbolos de escada de rampa, deixe eles próximos. Quando for trabalhar os símbolos de cota de nível, seja em planta ou seja em corte, também deixa eles próximos. E para finalizar, aqueles símbolos de indicação de materiais de revestimento, tá? Então, é importante deixar isso organizado, não vai espalhando, porque depois, na hora que tiver que copiar, configurar a escala, pode misturar uma informação com a outra. Continuando aqui, esse símbolo é muito fácil, é apenas um círculo com diâmetro de 40, uma caixa de texto com tamanho 0,1, assim como foi no símbolo de corte, e nós não fechamos em um bloco, porque em um determinado momento a gente vai encostar esse símbolo por um quadrante do círculo, ou por outro, então esse não será convertido em bloco. É bem simples, apenas pegar a ferramenta Círculo, vou clicar aqui no ponto onde eu vou começar esse círculo, agora eu não tenho uma outra linha de referência. Vou digitar D de diâmetro para ter certeza que a informação será correta. Então, D de diâmetro, Enter. E agora digito ponto 4, Enter, e tá ali. O meu círculo está pronto. O texto a gente copia dessa caixinha que já está pronta aqui também. Seleciona, ferramenta Copy, clica no Base Point para cópia e traz para cá já.
Ó, com o F3 vai ficar até próximo aqui do círculo, do centro do círculo. Olha, ele mostrou o centro do círculo. Deixo lá, só que a gente deixa, por enquanto, também é uma informação que será alterada ao longo do projeto, mas por enquanto a gente deixa P1. Então, P1, depois pode ter a P2, P3, P4, J1 de janela, J2, J3, J4 e assim por diante, de acordo com a necessidade do projeto. Vou centralizar um pouquinho aqui, no sentimento mesmo, que antes acho que estava um pouquinho torto, e pronto. Esse símbolo também está concluído. Eu vou deletar o meu símbolo para não ficar aqui com excesso de informações. E agora vamos desenhar esse outro conjunto de símbolos aqui. Esses símbolos indicam o quê? O início e a chegada, e se está subindo ou descendo em uma escada ou em uma rampa, tá? É isso que indica esse conjunto. Então, como nós vamos desenhar círculos com diâmetro de ponto 15, nós já resolvemos esses 3 primeiros. Então, ferramenta círculo, clico aqui, D de diâmetro, Enter, e a medida de ponto 15. Pronto. Posso já copiar mais uma, vou até copiar com F8 para ficar retinho. Vou deletar esse primeiro porque não ficou retinho. Então, olha, copy, F8 ligado para ficar tudo retinho, 3, 4 vezes. Por quê? Um vai ser com achura sólida, no outro vou ter uma caixa de texto com S de subida, outra com D de descida, e esse daqui a gente pode utilizar uma parte dele para desenhar esse triângulo. Por isso que eu copiei uma 4ª vez aqui, tá? Vai dar para aproveitar pouquinha coisa. Acabou sendo até desnecessário, mas tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro círculo, preencher com achura sólida. Mesma maneira, Solid, by Layer, clica aqui dentro, Enter ou Close Hatch Creation. Acabei dando Enter. Funciona também, tá? Depois que clica aqui dentro do círculo. Vou copiar a caixa de texto, que eu já tenho aqui. Copio a caixa de texto, trago aqui onde eu preciso e com tamanho de ponto 1, assim como já está aqui nesse código de esquadrias. Não vou nem precisar mudar o tamanho, tá? Então, é só colocar aqui, pronto. Altero o seu conteúdo, para um vai ser o S maiúsculo. Levo para dentro do círculo, copio mais uma vez, para esse será o D maiúsculo, esse D normalmente a gente fica incomodado, que é dar mais um ajuste assim também no sentimento, parece que ele nunca centraliza bonitinho dentro do círculo. E agora vamos fazer o triângulo que indica a chegada da escada ou da rampa. E de novo, tem 15 centímetros na base e 15 centímetros na altura. Então, nós podemos utilizar na altura essa referência aqui. Por quê? Porque o nosso círculo tem 15 centímetros de diâmetro, de ponta a ponta. Então, passando aqui nos seus 2 quadrantes, a gente já tem essa altura que precisamos. Posso agora deletar esse triângulo. A partir desse ponto, tem vários raciocínios. Tem aquele primeiro que a gente fez, mas como eu quis aproveitar o círculo aqui, né, para não perder a viagem, já que ele estava aí, acabei utilizando esse outro raciocínio. Então, digitei ponto 15, Enter, e agora eu tenho que mover para que o meio dessa linha da base fique aqui no meio da altura. Vou aproveitar para relembrá-los também do atalho do Move na linha. Então, quando eu seleciono uma linha,
Se eu clicar no seu quadradinho do meio, ficou vermelho, também já é atalho da ferramenta Move. Então, cliquei uma vez, ficou vermelho, já clico aqui no ponto para onde eu quero que fique e já é atalho da ferramenta Move. Serviu para isso. Agora, line, endpoint, endpoint de um lado, endpoint, endpoint de outro lado, e já está desenhado o triângulo. Deletamos a linha que foi apenas auxiliar, inserimos uma achura sólida também, solid, by layer, clica aqui dentro, dá enter ou close hatch creation e pronto, já temos a achura sólida. Vamos transformar em bloco só o círculo e o triângulo que estão com a achura sólida, ficando no círculo no meio dele e ficando no triângulo na ponta de cima. Agora não é mais no meio da linha da base, é aqui no topo. E esses outros dois nós não vamos transformar em bloco, porque também em determinado momento, uma hora, ou a gente vai aproximar por esse quadrante, ou por esse quadrante, ou por esse, depende da posição da sua escada ou rampa no seu projeto. Então, vamos lá, Create Block. Aí, a gente pode colocar início, escada. Pick Point e clicamos no centro do círculo, tá? Se esse OSNAP tiver difícil para aparecer, aproxima do quadrante e traz para o centro. Normalmente, aí ele mostra esse ponto do centro do círculo dessa maneira. Clica no centro, próxima coluna, Select Objects, seleciona esses objetos. E é importante, pessoal, deixa eu aproveitar esse momento para frisar isso também. Inserir a achura sólida separadamente, tá? Então, eu inseri a achura sólida para o círculo e depois inserir a achura sólida no triângulo. Porque se eu insiro a achura sólida ao mesmo tempo, né, utilizando a ferramenta naquele momento, já insiro nos dois objetos. No momento de criar o bloco, ele seleciona a achura do círculo e a do triângulo também. Vai ficar um bloco que é o símbolo que você quer e mais uma achura ali de lado sobrando, tá? Então, insira a achura separadamente, porque senão vai dar problema na hora de converter em bloco, na hora de mover. Mesmo que você não converta em bloco, se você tem dois cortes na sua folha, inseriu a achura ao mesmo tempo nos dois cortes. Se depois você precisar mover um dos dois cortes por algum motivo, a achura do outro vai ser movida junto, tá? Então, a achura a gente sempre inclui separadamente. Pronto. Selecionei, fiz tudo que eu tinha que fazer com o meu bloco aqui, falta dar Enter. Voltou para essa janelinha, já aparece o símbolo aqui, ok. Eu já tenho, eu tava estranhando, né? Eu tô conseguindo mudar o nome dos blocos. Então, eu já tenho um bloco com esse nome, né? Porque eu estou sempre trabalhando nesse arquivo, fazendo a mesma explicação. Então, ele tá me perguntando, é para redefinir? Se eu redefinir, ele vai mexer em todos os blocos que estão com esse nome dentro do meu arquivo. Então, eu vou dizer que não e vou mudar alguma coisinha no final do nome do bloco. Ó, vou colocar início escada 2, dou ok e ele aceita, tá bom? Clicando agora na beiradinha, a gente já tem lá o bloco com seu base point definido, que já é atalho do Move também. A mesma coisa agora para o triângulo. Então, create vai ser chegada, escada, base point vai ser aqui no topo, não será mais na linha de base. Select Object, seleciona tudo, dá Enter, ok, também, já tinha criado um bloco exatamente com esse nome, então digo que não,
Vou mudar aqui o finalzinho do nome do bloco, do OK, e ele aceita, tá? Já tá pronto aqui. Então, já fizemos mais esses símbolos aqui. Vou deletar esses e agora vamos para os símbolos de cota de nível, para indicação em planta baixa ou em corte. Começamos novamente por um círculo, agora com diâmetro de 25. Então, ferramenta Círculo, clico aqui, D de diâmetro, Enter, ponto 25, Enter, tá lá. Agora, nós temos essa linha aqui na horizontal com 50 centímetros. Ferramenta Line, clico aqui no quadrante desse círculo, puxo para a direita, ponto 5, Enter. Interrompo a ferramenta Line, tá aqui. Eu acho que é interessante também falar, poderia até ter dito no começo, mas agora que isso me ocorreu. Se alguém tiver, por exemplo, com dificuldade de encontrar o quadrante do seu círculo. Então, aqui onde nós temos o botãozinho do Snap, que é com esse Snap ativo, fica assim azulado, que o AutoCAD nos mostra o midpoint de uma linha, o endpoint, o quadrante de um círculo, o centro de um círculo. Então, tem que estar o Snap ativo para isso. Estando ele ativo, a gente configura quais opções a gente quer que ele nos apresente. Então, clicamos nessa setinha e essas opções aqui que devem ficar selecionadas, tá? Porque se deixar tudo selecionado, fica muito poluído na hora de desenhar. Então, caso você precise de algum outro, vem e configura aqui. Quais são muito utilizados? Endpoint, tem que deixar selecionado, midpoint, o centro do círculo, depois o quadrante do círculo, que é o que eu acabei de utilizar, intersection, que é quando duas linhas se cruzam, e o perpendicular, também é muito utilizado, tá? Então, esses obrigatoriamente devem ficar selecionados. E os outros, caso você veja a necessidade, olha, node é um nó, é um ponto, extension, né, o prolongamento da linha, tangente, enfim, linhas paralelas, esses não são tão utilizados no dia a dia, mas se precisar, é só ativá-los. Pronto, então, né, para que ninguém fique na dúvida, no momento de encontrar o quadrante desse círculo. Agora também, para charminho no nosso símbolo, essas linhas que estão atravessando o círculo na horizontal e na vertical, elas ultrapassam 3 centímetros, olha, ultrapassam 3 centímetros. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, vou passar essa linha na vertical, de quadrante a quadrante. Essa linha eu posso prolongar, agora que eu já desenhei os 50 centímetros, eu prolongo até o final do círculo, tá? Muita atenção, porque é 50 centímetros fora do círculo. Então, é 50 e mais o diâmetro do círculo. Agora que eu já tenho essas duas linhas, a gente faz um offset, criando um círculo paralelo a 3 centímetros de distância. Vamos rever como trabalhar com a ferramenta Offset. Essa ferramenta aqui, que uma vez uma aluna disse para mim que lembrava a ferramenta do Tudo Jóia, do Curtivo, né? Ela enxergou dessa maneira, ajuda a lembrar um pouquinho assim. Então, clicamos ali no Offset. Qual que é a primeira pergunta que ele nos faz? Especifique a distância. A distância, como eu disse, será de 3 centímetros. Então, digita 0,03. Enter. Agora, ele pede, selecione o objeto para criar esse offset. Como eu disse, eu quero criar um offset desse círculo. E a terceira e última pergunta é, especifique
o ponto do lado para o offset. Por quê? Eu posso tanto para dentro desse círculo inicial, como para o lado de fora. E eu quero para o lado de fora. Nesse momento, a dica que eu dou também é para que você não se preocupe em tentar descobrir onde está esses 3 centímetros. A distância você já digitou, já informou, ele já está sabendo, ó, já fica aparecendo lá 3 centímetros. Ele está te perguntando agora o lado. Então, se você se preocupa em acertar 3 centímetros, ele pode ir para o lado errado e você nem perceber, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando ele pergunta o lado, é para fora, então, olha, deixa o mouse bem para fora, mesmo que fique, olha, bem longe do desenho, não tem problema. É importante agora especificar corretamente o lado para o offset e não a distância já foi determinada, tá? Então, eu vou clicar aqui, bem longe na minha tela e pronto, deu tudo certo. Agora, utilizando a ferramenta Extend, eu vou prolongar essas linhas até atingir esse círculo que eu acabei de criar com a ferramenta Offset, e aí eu já tenho esse charminho de 3 centímetros ultrapassando o círculo inicial. Ferramenta Extend fica aqui junto com o Trim, são ferramentas parentes, né? Elas são da mesma família, vamos dizer assim. Uma corta e a outra prolonga, Extend, como diz o seu nome. Então, como que ela funciona? Clica na ferramenta e ele pergunta aqui, selecione os objetos, Select Objects, ou selecione tudo. Tanto na Trim como na Extend é muito mais prático nós selecionarmos tudo, tá? Então, para isso, basta dar Enter no Select All. Sempre utilize esse raciocínio. Deu Enter no Select All. A partir deste momento, onde você clicar, ele prolonga a linha até o próximo obstáculo. Então, eu tenho esse obstáculo do círculo que eu criei fora, por isso que eu criei. Clico na linha, pronto, prolongou até esse círculo. Se eu clicar novamente, olha, parou onde? Nessa caixa de ferramenta que está aqui do lado. Se eu clicar mais uma vez, vai até a outra caixa de ferramenta e assim por diante, tá? Vou aproveitar que eu acabei criando uma linha a mais, né? Prolonguei ela indevidamente, já para mostrar como funciona a ferramenta Trim. Lembrando que a ferramenta Trim, ela corta, ela não deleta. Então, vou pegar aqui a Trim, Enter para Select All, e onde eu clicar, eu vou cortando essa linha. Cliquei uma vez, cortei um trecho, cliquei outra vez, cortei outro trecho da linha. E posso, se eu clicar aqui, eu corto esse trecho da linha entre 2 obstáculos. Então, eu não corto só o excesso. Eu posso cortar uma parte do meio da linha. Eu corto aquilo que estiver entre 2 obstáculos. Ó, vou clicar, pronto. Cortei esse trecho da linha. E esse trechinho aqui, consigo cortar agora? Não, eu não tenho mais o que cortar. Se eu quiser tirar, eu vou agora ter que deletar, tá bom? Seleciona e deleta. Então, é isso. Deixa eu retomar como estava antes. Não vou nem no undo. Eu vou realmente retomar aqui com Extend. Extend, Enter para Select All. Clico aqui até o primeiro obstáculo. Clico mais uma vez até o segundo. Clico uma vez aqui. Pronto. Voltamos ao desenho do nosso símbolo. Esse círculo do lado de fora foi auxiliar. Seleciono e deleto. E já tenho aqui o meu símbolo. Agora falta inserir a achura sólida. Hatch, Solid. Clico aqui, Enter, pronto. Vou ter a caixa de texto também fora do bloco, porque também é uma informação que vai sendo alterada ao longo do projeto. Então, eu vou transformar em bloco e depois aproximo uma caixa de texto para ficar aqui eu não esquecer que tem uma caixa de texto acompanhando esse símbolo. Vamos lá,
em Create. Esse é cota de nível em planta. O nome do símbolo é esse, cota de nível em planta. Base Point, Pick Point é no meio do símbolo aqui, no midpoint, entre essa linha vertical e essa horizontal. Object, Select Objects, seleciona tudo, dá Enter, OK. Copie uma caixa de texto que você tem já aí, pode ser essa daqui mesmo, copia, aproxima do seu símbolo para você lembrar que tem uma caixa de texto acompanhando esse símbolo. Já deixa lá 0,00, porque normalmente, né, cota de nível vai ser, a gente indica em metros, 18, 1 metro, 1,75 m, 36 centímetros, enfim, depende do seu projeto. Fechou? Tá lá. Então, está pronto o seu símbolo, uma parte em bloco e a caixa de texto separada. Agora, a partir desse mesmo círculo com diâmetro de 25, a gente utiliza ele como base para desenhar esse triângulo, tá? Então, iniciamos também pelo círculo, ferramenta Círculo, clica, D de diâmetro, Enter, ponto 25, Enter. Ferramenta Line, clico de quadrante a quadrante, outro quadrante aqui e termino aqui. Então, olha, cliquei nos 3 quadrantes, os 2 das laterais e o inferior, e já tenho o desenho do triângulo. Posso clicar, selecionar e deletar esse círculo, que foi apenas auxiliar. Desenho essa linha de 50 centímetros à direita. Quando termina o triângulo, digito aqui a direita, puxo essa linha para a direita, F8 ligado, ponto 5, pronto, já está lá. Tem uma linha aqui na vertical, então vim aqui desse ponto a esse, e também dou aquela prolongadinha de 3 centímetros. Agora é só clicar na linha e prolongar 3 centímetros para cima. Achura sólida, de um lado apenas do triângulo, do lado esquerdo, e também está pronto o nosso símbolo. Vou transformar em bloco, Create Block. Então, cota, nível, corte, Base Point, Pick Point, é aqui na base do triângulo, porque na hora de utilizar esse símbolo de indicação de cota de nível no corte, a base do triângulo tem que encostar na linha do piso onde ele está indicando o nível, tá? Ele não pode ficar flutuando, tem que estar apoiado, essa base, esse ponto onde nós determinamos agora, na linha do piso. Então, aqui agora Select Objects, né, o que está faltando, pronto, selecionei, Enter, OK. Vou verificar tudo certinho. Copio também uma caixa de texto, para deixar aqui próximo dele, não esquecer. E está concluído também o desenho desse símbolo, já bloco tudo certinho. Então, é bloco e caixa de texto, que faz parte desse símbolo. Vou deletar só para não deixar bagunçado aqui o meu arquivo, a minha tela. Agora falta desenharmos esse símbolo que indica uma interrupção. Por exemplo, se você vai fazer o projeto apenas de um banheiro, a parede do banheiro ela prolonga porque vai ser a parede do quarto que está ao lado, ou do corredor que está em uma outra parede. Então você começa a desenhar esse início, né? Você desenha a parede do banheiro do projeto que você está fazendo. E essa parte que continua em outro ambiente, você usa esse símbolo, dizendo, olha, a parede continua,
Mas como não faz parte do meu projeto, eu estou interrompendo ela. Existe uma parede, ela continua, mas eu não vou mostrar, porque não faz parte do meu projeto. Estou interrompendo a representação dessa parede aqui, tá? Então, na prática é para isso. Como que nós vamos desenhar? Nós vamos começar por essa linha na vertical que tem 30 centímetros de altura. Vou clicar aqui, F8 ligado, ponto 3. Pronto. Vou agora com a ferramenta Rotate, rotacionar essa linha a 20 graus. Para um lado e depois para o outro também. Então, de que maneira? Se eu clico aqui nessa linha, ferramenta Rotate, o Base Point do Rotate, agora muito importante, é na parte de baixo que eu quero. Então, eu indico para ele, olha, eu quero que rotacione a partir da parte de baixo dessa linha. Clico aqui e digito 20. Pronto, rotacionou para essa inclinação aqui. Desenho a linha novamente, ponto 3. E agora vou aplicar a ferramenta Rotate nessa linha, só que na parte superior. Clico aqui na parte de cima, 20. Rotacionei para o outro lado. Refaço a linha do meio. A partir do midpoint dela, vou para a direita, clico nela, prolongo também um pouquinho para a esquerda. Tenho esse desenho aqui, preciso chegar nesse daqui. O que está faltando? Olha, quando essa linha na horizontal se encontra com essa linha inclinada, essa na horizontal ela tem um comprimento de 20 centímetros. Então, eu vou fazer linhas auxiliares aqui no encontro entre a horizontal e o término dessa inclinada. Faço uma linha na vertical. Do outro lado, a mesma coisa, encontro entre a horizontal e a inclinada. Faço uma linha na vertical. Pode ser para cima ou para baixo. Estou fazendo o oposto aqui para não embaralhar muito com essa. E aplico a ferramenta Trim. Trim, Enter para Select All. E clico OK. Olha, aqui para tirar esse excesso, aqui para tirar esse excesso, já ajudou a visualização. Aqui também, aqui também. Pronto. O que está faltando agora? Determinarmos onde termina esses 20 centímetros para cortar o que está sobrando. Então, novamente, ferramenta Offset. Offset, qual que é a distância? Ponto 2, como está aqui. Digito ponto 2, Enter. Dessa linha auxiliar para a direita e dessa linha auxiliar para a esquerda. Ferramenta Trim novamente. Enter para Select All. Clico e corto esse excesso. Clico aqui também, corto esse excesso. E agora, deleto essas que foram apenas auxiliares. E temos o desenho do símbolo, tá? Vamos transformá-lo em bloco, com seu base point aqui no meio. E o mais importante, não aplicar essa escala nesse bloco de linha de interrupção. Por quê? Porque ele acompanha a escala do desenho. Então, esse daqui já é um tamanho para vocês utilizarem. Na maioria das escalas vai ficar adequado, né, o seu tamanho em si, porque nós fizemos, ele tem 20 centímetros de um lado, 20 centímetros de outro. Essa sua parte aqui, deixa eu até verificar, por curiosidade, quanto que tem. Olha, tem uns 11 centímetros, então no total tem 50 centímetros. Uma alvenaria é em torno de 15, 25 centímetros, dependendo do material que foi utilizado na alvenaria. Então, para a maioria dos casos, vai atender bem, tá? Se você tiver uma parede muito estreitinha, aí você reduz a escala desse símbolo só naquele determinado projeto.
mas para a maioria dos projetos já está em um tamanho adequado. E como vai fazer parte do desenho, vai acompanhar a escala do desenho. Então, nós não vamos precisar configurar a escala desse bloco, assim como nós vamos fazer configurando a escala dos outros símbolos, para que fiquem adequados em impressões do projeto em diferentes escalas. Esse símbolo ficará sempre nessa escala. Para converter em bloco, Create Block, esse daqui é linha, interrupção, vou abreviar para não ficar muito longo, linha interrupt, Base Point, clica no Pick Point, clica no meio dessa linha, Select Object, seleciona todas as linhas, dá Enter e aqui OK. Eu já tenho um bloco com esse nome, então vou dizer que não vou redefinir e vou colocar o 2 só para mudar e ele permitir que eu crie esse bloco. Dou OK e pronto. Já está aqui também esse símbolo desenhado. Vou deletar o meu. E agora nós precisamos aqui dessa parte, onde nós deixamos já pronto, olha, uma caixa de texto escrito legenda nesse tamanho .125, um quadrado para indicação de material de piso, um quadrado de .25 de cada lado, um triângulo que foi feito a partir desse mesmo quadrado e um círculo que também tem 25 de diâmetro, que também foi feito a partir desse quadrado. O tamanho do texto, que vai dentro dos símbolos, né, ou seja, os números, os códigos, vai ter .075. O tamanho do texto que indica onde é parede, onde é piso, onde é forro, vai ter .125, tá? Então, a gente copia uma caixa de texto, que já temos várias. Vou copiar uma caixa de texto. Deixar aqui. Altero o conteúdo, escrevo legenda. E o tamanho que tem que ser .125. Eu copiei de uma que era .1, então vou ter que aumentar. Selecionei de trás para frente, digito .125, Enter, pronto, já aumentou um pouquinho, Close Text Editor. E aqui nós podemos também estar aqui com o Justification Middle Center. Pode ser Middle Center, ou nesse caso a gente pode até deixar outro Justification. A gente pode escolher o Top Left. Qual é a diferença? Quando está no Middle Center, o quadradinho está aqui no meio da caixa de texto. Quando eu selecionei Top Left, ele fica na parte superior esquerda, no topo e à esquerda. Se é um texto que eu estou escrevendo da esquerda para a direita, nesse caso aí essa é a melhor opção, Top Left, tá? Então, legenda com Top Left. Vou colocar aqui ao lado. Agora, vamos desenhar esse quadrado, pode ser com a ferramenta Rectangle, clico e digito .25, vírgula, .25, 25 para X, vírgula, 25 para Y. Dou Enter, pronto, está aqui o meu quadrado. Já aproveito para copiar duas vezes, porque eu vou utilizá-lo, vou deixar o F8 ligado. Já para copiar retinho, vou copiar um para cá e um para lá, porque não está cabendo ali para mim. Esse primeiro, então, é piso. Vou puxar aqui essa legenda. Já copio essa caixa de texto para cá. Nesse estará escrito piso. E o tamanho .125 é o mesmo. Vou deixar aqui no Top Left, já está. Pronto, fecho, posiciono e esse já está pronto. Parede, mesma coisa, já copio essa caixa de texto, trago para cá. Parede.
Pronto, e a mesma coisa para forro. Depois eu vou voltar ajustando a distância entre um símbolo e outro. Forro. Dá para aproximar esses dois aqui um pouquinho, selecionei, vou pegar a ferramenta Move já para selecionar todos juntos e mover um pouquinho para cá. Agora eu vou trazer tudo mais para a esquerda. Pronto. Então, piso, parede e forro já está pronto, só que esse do meio é um triângulo. Então, o que nós podemos fazer? Diversos raciocínios. Eu vou usar um para aproveitar para mostrar algumas ferramentas diferentes. Eu vou selecionar esse retângulo e explodir esse retângulo, que está aqui na barra Modify, a ferramenta Explode. Por quê? Porque por ser um retângulo, eu cliquei em qualquer lado e ele seleciona as 4 linhas. Explodindo, agora quando eu clicar, eu tenho as 4 linhas separadas. Já utilizo essa de baixo para a base do triângulo, ferramenta Line, clico nesse ponto e nesse, pronto. Já fechei o meu triângulo. Deleto essas que foram apenas auxiliares. Já tenho o meu triângulo, só que as 3 linhas estão separadas. Então, agora mais uma ferramenta que eu vou explicar para vocês. Seleciono as 3, digito J de Join, J de janela, mas que significa aqui Join, juntar. Digito J de Join, Enter. E agora também, quando eu clico em uma linha, é como se eu tivesse construído esse triângulo com a ferramenta Polygon, tá? Então, mais uma ferramenta aí para vocês. E agora, para desenhar o círculo, utilizando o quadrado como, né, uma forma auxiliar, eu vou usar a ferramenta Line para passar uma linha aqui na diagonal, atravessando esse quadrado. Agora, eu vou utilizar a ferramenta Circle, mas tem que ser o Circle Center Radius, tá? Para dar certo dessa maneira. Então, esse Circle Center Radius, clico no meio dessa linha, porque olha, aqui eu determino o centro e o raio. Vou clicar na lateral do quadrado, pode ser qualquer uma, não importa. Cliquei ali, pronto. Ele já desenhou o círculo, obedecendo o tamanho desse quadrado. Deleto as linhas auxiliares e já está pronto aqui também. Só copiar agora a caixa de texto para ter o número dentro. Então, copia uma caixa de texto, traz para dentro do símbolo, altera o seu conteúdo, altera também o tamanho desse texto, porque nessa parte, deixa eu verificar aqui, é ponto 075, o tamanho desse texto aqui que indicam os códigos dos materiais. Então, alterar o tamanho para ponto 075, Enter. Aqui o Justification é bom que seja Middle Center, para ajudar a centralizar essa caixa de texto no símbolo. Então, trago aqui para o centro dele, através do seu quadradinho azul, e já copio para os outros 2 símbolos. No triângulo, a gente posiciona um pouquinho mais na parte de baixo, e no círculo dá para centralizar também. Prontinho! Agora sim, desenhamos todos os símbolos que nós precisávamos. Eu vou aqui apagar os meus que estão sobrando. E só falta agora abrirmos 3 caixas de texto. E vamos, nesse momento, utilizar outro layer, porque a gente tem um layer específico para texto no nosso projeto. É o layer 02 texto. Então, nós vamos para esse layer, que está aqui, 02 texto, deixa ele corrente. Vamos criar aqui 3 caixas de texto, tá? Isso é importante, são 3 caixas de texto separadas. Não está tudo isso na mesma caixa.
Então, para criar a primeira caixa de texto, Annotation, Text, Multiline Text, vamos abrir aqui uma caixa de texto. E para não ficar muito difícil depois de configurar o tamanho, aproveitar que eu lembrei, já vamos alterar o tamanho do texto antes. Também pode, né? Que no hábito a gente acaba primeiro escrevendo, depois seleciona e muda o tamanho do texto. Então agora eu já vou determinar o tamanho do texto, que é ponto 25, Enter, e já começo a digitar certinho. Então, planta baixa, pavimento térreo, Enter para mudar de linha, porque a gente tá no Multiline Text, ESC 1:50. Terminou de... e o Justification, top left, já estava, apenas verifique. Close Text Editor, pronto, já tá aí a primeira caixa. Segunda caixa, tamanho será de ponto 125 e o Justification Middle Center, porque o nome do ambiente nós normalmente colocamos no meio do ambiente. Então, mais uma caixa de texto, Multiline Text, vou abrir próximo a essa primeira, o tamanho ponto 125, o Justification Middle Center, e escreve estar, digita estar. Close Text Editor, tá ali também. E a última, também cria uma nova caixa de texto, se quiser copiar como a gente estava fazendo antes. Copia. E altera aqui o conteúdo e o tamanho. O tamanho da caixa de texto para observação é de ponto 1. Então, altero o tamanho para ponto 1 e o conteúdo que vai ficar, então, escrito observação, que será alterado também esse conteúdo de acordo com a necessidade. Você pode indicar projeção da cobertura, projeção da edificação, projeção do beiral, projeção do mezanino, enfim, qualquer observação que você necessite aí no seu projeto. Close Text Editor. E pronto, temos as 3 caixas de texto separadas, tá? E no observação, o Justification também é Middle Center. Concluímos essa árdua tarefa de desenhar todos esses símbolos, mas como eu já disse, a gente faz isso uma vez só, então vale a pena investir esse tempo para fazer todo esse processo de uma maneira bem correta, bem precisa. Agora que está tudo concluído, o que nós precisamos fazer? Fazer uma cópia à esquerda e configurarmos a sua escala, para que fique adequado para a impressão do projeto na escala 1:25. Então, vamos lá, eu vou até congelar o meu layer de cotas que eu utilizei para fazer essas observações e anotar essas cotas, eu vou congelar para não copiar junto. Então, vou congelar, clico aqui na listinha de layers, procuro esse meu layer de cota, clico na lampadinha. A lampadinha de amarela vai ficar azul. E tudo que foi desenhado com esse layer deixa de aparecer. Não foi deletado, mas deixa de aparecer, tá? Que é o que eu quero nesse momento. Pronto, agora que o layer de cotas está congelado, seleciono todo esse kit de símbolos arquitetônicos e caixas de texto e faço uma cópia para a esquerda. Eu vou fazer uma cópia para a esquerda e para cima, porque à esquerda eu já tenho aqui o meu kit com a sua escala configurada. Fiz uma cópia, tá aqui, tudo certinho. Vou precisar descongelar o layer de cota só para confirmar o fator de escala que nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar o fator de escala 0,5 a partir do modelo inicial. Então, como vai funcionar isso? Seleciono tudo, pego a ferramenta Scale, que está aqui na barra Modify,
e ele fala, especifique o base point, que é aquele ponto de onde eu posso ampliar ou reduzir. Vou clicar aqui no meio do kit. Agora ele me pergunta qual é o fator de escala. É esse daqui, 0,5. Digito 0,5, Enter. Pronto. Já ficou, olha, no mesmo tamanho como está aqui no meu. E esse tamanho é adequado para que você imprima o seu projeto na escala 1:25. Então, não se esqueça de aqui, nessa primeira caixa de texto, corrigir planta baixa, pavimento terra, escala 1:25, para você saber para qual escala esse kit está configurado. Esse kit está configurado para impressão do seu projeto na escala 1:25, tá? Fez isso uma vez? Vamos fazer mais. Seleciona esse da escala 1:25. O modelo inicial você copia uma vez só. Agora copia esse. Copia mais uma vez para a esquerda. E o fator de escala agora é 0,08. A partir do modelo 1:25, que é esse que a gente acabou de copiar. Então, seleciona tudo, Scale, Base Point, clica no meio desse kit e o fator de escala 0,8, Enter. Já reduziu o tamanho, ficou igual está aqui no meu. E com essa redução, esse kit fica apropriado para impressão do projeto na escala 1:20. Então, não se esqueça de alterar aqui nessa primeira caixa de texto, escala 1:20. Mais uma cópia à esquerda, desse daqui, 1:20. Seleciona tudo, copia à esquerda. Prontinho. Fator de escala 0,5. Seleciona tudo, Scale, clica no Base Point, fator de escala 0,5. Tá lá. Esse kit é apropriado para impressão do projeto na escala 1:10. Então, não se esqueça de alterar isso aqui na primeira caixa de texto. 1:10. Pronto. Close Text Editor. Mais uma cópia e a gente conclui aqui para o lado esquerdo. Então, copia esse último kit. E agora o fator de escala novamente de 0,5. Seleciona tudo, Scale, clica no Base Point do Scale e agora no fator de escala 0,5. E esse kit fica apropriado para impressão na escala 1:5. Não se esqueça de alterar isso na primeira caixa de texto, 1:5. Close Text Editor e para o lado esquerdo concluímos. Agora vamos para o lado direito. Temos mais 3 kits aqui para criar. Agora voltamos a copiar a partir do modelo inicial, tá? Deixa eu tirar essas linhas que eu tenho aqui, para não ficar tudo embaralhado. Então, voltamos a copiar a partir do modelo inicial. Vou congelar novamente o meu layer de cota. O modelo inicial é esse, da escala 1:50. Seleciono tudo, copio para a direita. Como eu já tenho, eu vou copiar para a direita e para cima, tá? Mas você copia para a direita. E configuro agora a escala. Vou descongelar o layer de cota para saber qual que é esse fator de escala. Então, agora, nós temos que aplicar o fator de escala 1:5. E já aproveito para explicar o que é esse fator de escala. O fator de escala é assim, o que for
igual a 1, não aumentou nem reduziu. Abaixo de 1 reduz e acima de 1 aumenta. Então, aqui nós estamos aumentando o tamanho desse kit, tá? Aumentando quanto? 50%. Então, é 1 mais metade dele. Estamos aumentando 50%. Vou selecionar aqui todo o conjunto, todo esse kit. Vou até trazer um pouquinho mais para cima, que está muito próximo do meu texto aqui, que está indicando o fator de escala. Pronto. Agora, vou aplicar a escala. Seleciono tudo, Scale. Vou clicar aqui, porque como ele vai aumentar, se eu clicar no meio, ele vai passar por cima do que está aqui. Então, eu clicando aqui embaixo, ele vai aumentar desse ponto só para cima e não vai embaralhar com o que eu tenho aí embaixo. Então, clico aqui, olha, em alguns momentos, especificar o base point na ferramenta Scale, Copy, Rotate é muito importante. Em alguns não, em alguns momentos isso tanto faz, mas em alguns momentos isso é muito importante. Então, eu vou especificar aqui como base point e o fator de escala que é 1.5. Digito 1.5, Enter. E tá aqui, a partir desse ponto ele aumentou. E agora esse kit está apropriado para impressão do seu projeto na escala 1:75. Não se esqueça de corrigir isso aqui na primeira caixa de texto. Close Text Editor. Mais uma cópia à direita agora desse. 1:75. O modelo inicial já foi. Então, faz essa cópia para a direita. Vou puxar um pouquinho para cima também, que meu espaço aqui está um pouco justinho. Pronto. Mais um fator de escala de 1.5. Vamos aumentar mais 50%. Seleciona, Scale. Vou clicar aqui, 1.5. E esse kit fica apropriado para a impressão do seu projeto na escala 1:100. Não se esqueça de alterar na primeira caixa de texto, 1:100. Close Text Editor. E agora, para concluirmos a nossa saga, mais uma cópia para a direita a partir desse último kit. Seleciona, Scale, e o fator de escala é de 1.25. O fator de escala agora é 1.25. Então, digito 1.25, Enter, e esse símbolo fica apropriado para a impressão do seu projeto na escala 1:125. Não se esqueça de corrigir na primeira caixa de texto. Concluída essa etapa, né? É para ficar como está aqui na parte de baixo do meu, esses kits alinhados. Eu só tive que ir subindo e descendo a serra aqui, porque, né, eu tenho as minhas observações também para mostrar para vocês, mas a ideia é que fiquem assim, todos alinhados, práticos, né, organizados para serem utilizados sempre que você precisar. Então, lembrando, como que você vai trabalhar com esse kit? Você está desenvolvendo seu projeto. Verifica, você começou a desenhar as paredes, a alvenaria, a esquadria, a escada, tá ali desenhando. Aí você vai verificar, olha, o tamanho do meu projeto é esse. Em qual folha eu vou imprimir e nessa folha em qual escala? Então, você tem que verificar isso antes. Verifica, coloca dentro da folha, verifica a escala, se tiver tudo certinho. Eu vou trabalhar na escala tal. Para caber nessa folha, para ficar uma escala em um tamanho adequado, vai ser na escala 1:50. Volta aqui, pega o kit da escala 1:50 e já deixa lá próximo, né? Copia, assim como a gente fez até agora. Copia tudo isso daqui, deixa lá próximo do seu projeto e conforme você precisar utilizar esse símbolo, já estão aqui perto do seu desenho.
vai distribuindo, vai copiando, vai colando, vai rotacionando, fazendo como você tiver necessidade. E os outros estão aqui, para outros projetos que você precise trabalhar em outras escalas, tá? Então, o desenho desse conjunto de símbolos arquitetônicos, a configuração da sua escala, é um processo demorado, mas vale a pena o investimento, porque esse seu arquivo padrão já terá também todas essas informações e será um arquivo pronto para iniciar qualquer projeto. Espero que você tenha aproveitado bem o conteúdo desse vídeo e até o próximo.